Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é uma alegria estarmos juntos como todas as terças-feiras. Nós gostamos de lembrar que o estudo do Evangelho, ele tem um tríplice objetivo: conseguirmos compreender melhor a essência da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos-nos, trabalhadores da nossa casa espírita, para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião de vibração e irradiação, e também uma preparação espiritual para aqueles companheiros que estão fazendo parte da reunião de tratamento. Então, todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos cumprimentando os amigos e amigas que vão chegando, os amigos encarnados, desencarnados, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Boa noite, Inês Luchese, Anne e Eliane. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Faltam apenas alguns minutinhos para as 20 horas e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, lendo uma página, uma mensagem, e nós vamos trazer hoje do livro Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir aqui numa mensagem, vamos ver qual a mensagem que veio aqui para nós. Boa noite, Carmelina, seja muito bem-vinda, Carmelina Godoy. Nós abrimos na mensagem número 3, na Grande Romagem. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Paulo, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Paulo. Amigos, amigas queridas, boa noite, Sueli, boa noite, Mariana, Verônica Martins. Sintam-se acolhidas nessa grande família e vamos em frente. Nós vamos reler o que Paulo escreveu aos Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Emmanuel, assim se pronuncia. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão.
Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Nós vamos repetir o que Emmanuel nos traz. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da cruz, repetindo, obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Na grande romagem, a mensagem número 3 do livro Fonte Viva. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vamos orar. Senhor Jesus, gratos somos por estarmos reunidos para estudar o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. E agradecendo, Senhor, nós te pedimos, toca os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos beber e nos alimentar da Tua mensagem. Envolva-nos com a Tua proteção, com a Tua paz. Damos início a mais esse estudo do Evangelho. E só podemos, Senhor, agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom. Boa noite, Sandra Fernandes. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos esses amigos tão especiais que estão aqui conosco. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados, felizes, os que são misericordiosos. Nós estamos no item 5, reconciliações com os adversários. Nós estamos nesse item número 5 já há algumas semanas, porque é uma mensagem um pouco longa e nós estamos indo bem lentamente. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. E nós, dando continuidade, nós vamos, só para relembrar rapidamente, não está, isso que nós vamos trazer agora, não está no Evangelho. Nós trouxemos porque Kardec, ele comenta sobre, no texto, no item 5, Kardec comenta sobre as obsessões. E para que a gente possa ter uma compreensão um pouco maior do que seja uma obsessão, nós trouxemos rápidas definições.
E só para relembrar, nós vamos rapidamente reler o que nós já falamos, bem abreviado, e daremos continuidade a partir do ponto que nós paramos. Então, o que seria uma obsessão simples? A obsessão simples é aquela em que o obsedado é aquele que está sofrendo a obsessão, ele apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. Ou seja, um espírito enganador. E este, por sua vez, não disfarça seus interesses, intenções, desejos e vontades. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos. E muitas vezes poderemos não perceber isso de imediato. Nós vamos ver também a fascinação. É uma obsessão mais grave. A fascinação, as consequências são mais graves. É uma influência suave, imperceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferência de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Nós vimos também a subjugação, que é uma forma também de obsessão. Na subjugação, a vítima ela é totalmente paralisada. O espírito obsessor, ele toma conta da mente da vítima, de seus atos, pensamentos, sentimentos em todos os sentidos. O obsessor, ele, na subjugação, ele controla as vontades do indivíduo. E nós vamos, até aqui nós já havíamos comentado. Quem, porventura, não viu os comentários que nós fizemos de uma forma mais detalhada, assistam depois no nosso canal do YouTube, lá na playlist do Estudo do Evangelho, esses encontros passados. Mas, a partir de agora, nós vamos ver também um outro tipo de obsessão, que é a possessão. Na possessão, ocorre a imantação do espírito obsessor a determinada pessoa, dominando-a, tanto de forma física quanto moral. O espírito obsessor, ele se junta tão àquela pessoa, perispírito a perispírito, que é como se ele estivesse imantado àquela pessoa. Enquanto que o espírito obsessor atua exteriormente na subjugação, nesse caso, na possessão, ele possui, podemos assim dizer, o espírito do encarnado. Então, é uma obsessão tão forte, tão grave a possessão, que é como se ele dominasse totalmente o obsedado, aquele que está sendo, sofrendo o processo de possessão. O espírito obsessor, ele elege o corpo daquele que está sofrendo, ele elege o corpo deste para seu domicílio, sem que o encarnado deixe o corpo definitivamente, o que só ocorrerá com a morte. A possessão, portanto, é temporária, descontínua, alternada. Logo, ocorrerá em alguns momentos e situações. No caso da possessão, é tão forte essa influência espiritual que o encarnado, aquele que está sofrendo essa influência, ele perde totalmente a sua condição de agir. Ele fica completamente dominado pelo outro. Mas nós procuramos trazer essas definições porque Kardec ele estava comentando no texto com relação à obsessão, conforme nós falamos. E nós vamos ver aqui também, ainda dando continuidade a essas definições,
Agora, lá em Gênesis, no capítulo 14, no item 47, Gênesis, de Allan Kardec, quando Kardec ele mostra essa diferença entre obsessão e possessão, dizendo que o espírito em possessão momentânea do corpo, dele se serve, como faria com o seu próprio, fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços, como teria feito se fosse vivo. Vejam a gravidade. Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 47, ele mostra essa diferença entre a obsessão e a possessão, porque na possessão o domínio é completo. E ele continua ainda dizendo, não é mais como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala, transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. Porque aqui, quando o médium, ele é um médium falante, ele permite que o espírito se aproxime dele, e se utilize da sua possibilidade, da sua sensibilidade de médium, e aquele espírito vai transmitir a sua mensagem e o médium vai falar o que o espírito deseja. É isso que Kardec explica. Isso é diferente de uma possessão, porque nesse caso o médium ele está autorizando o espírito a se manifestar. Mas no caso da possessão, não, é um domínio completo. E Kardec continua. É este último mesmo quem fala e quem age. E se alguém o conheceu em vida, reconhecê-lo-á pelo modo de falar, pela voz, pelos gestos e até pela expressão da fisionomia. O espírito, no caso, que se utiliza do médium falante, ele pode, ao se utilizar daquele instrumento, daquele mensageiro, utilizar-se de tal forma que quem esteja ali presente, naquele ambiente, naquela reunião, e que tenha conhecido esse espírito, ele vai reconhecer pelo modo de falar, pela voz, pelos gestos e até pela expressão da fisionomia. Nós sabemos que em algumas situações o médium ele muda até a sua aparência, a sua fisionomia. Ele se aproxima mais da aparência do espírito, a voz se modifica. Então, a pessoa que conheceu aquele espírito em vida vai até reconhecer. Mas é diferente, Kardec procura deixar isso bem claro, diferente de uma possessão. Então, o cuidado que nós precisamos ter, porque todos nós, encarnados, se não tivermos vigilância, como Jesus nos ensinou, estamos passíveis de sofrermos processos obsessivos, porque se dermos brechas, então, qual o caminho? As preces, buscarmos uma conduta o mais possível dentro da moralidade, dentro do equilíbrio, atitudes que sejam atitudes honestas, corretas, buscarmos termos uma vida que não prejudique a ninguém. Então, isso tudo vai nos auxiliar para que nós possamos atrair os bons espíritos, ao invés de atrairmos espíritos menos elevados. Então, agora nós vamos dar continuidade ao item 5 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós procuramos trazer essas explicações antes, para que
pudéssemos ter uma melhor compreensão do que Kardec está dizendo. E ele prossegue agora falando: o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. E isso é muito claro, porque Deus não permitiria que os seus filhos pudessem passar por situações que eles não merecessem. Se nós agimos de forma a desejar, nós depois teremos que responder, teremos que refazer, teremos que fazer um caminho de volta. E é isso que Kardec nos esclarece. Em geral, aquela pessoa que está sofrendo de um processo obsessivo é em função o quê? O outro que o obsedia, aquele espírito que o obsedia, não perdoou. Ele não era obrigado a sofrer essa obsessão, desde que aquele irmão tivesse perdoado. Mas o irmão não perdoou, deseja ainda vingança, em geral, em função de uma situação de vidas passadas, e agora ele está sendo obsidiado. Por isso, não é adequado, conveniente, nós querermos expulsar aquele espírito. Não. Precisamos o quê? Orientá-lo, evangelizá-lo. Evangelizar vítima e obsessor, para que os dois possam mudar e, com isso, cada um seguir o seu caminho de uma forma livre. Sabemos casos que, às vezes, aquela pessoa está sofrendo uma obsessão há séculos. Acredito que a maioria dos que aqui se encontram já ouviram aquela história de Divaldo Franco, que conta que ele foi obsidiado durante 30 anos, nessa atual reencarnação. 30 anos. Mas ele sempre no caminho do bem, sempre trabalhando, procurando ter uma vida o mais correta possível. Mas esse espírito, depois de 30 anos, o perdoa, mas ele já vinha num processo de cobrança, de vingança, por fatos acontecidos há mais de 300 anos, entre o espírito e entre o agora Divaldo. Então vejam que nós precisamos não pensar assim: será que eu estou sofrendo uma obsessão? Eu não mereço isso, eu sou uma pessoa tão boa. Mas o que nós fizemos no passado? É o que Allan Kardec coloca. Em geral, o motivo se encontra numa existência anterior. Então, muita vigilância, muita oração, procurarmos trabalhar no bem, auxiliar aonde pudermos, e com isso nós vamos mudando o nosso padrão vibratório e vamos mostrando àquele irmão que ainda não nos perdoou que nós não somos mais aquela pessoa que o prejudicou no passado. Nós agora somos outro. Na nossa intenção agora é outra. Isso é muito importante. Mas nós vamos aproveitar aqui para cumprimentar a Nilva, a Sandra Sabino, a Márcia Craveiro, o Luiz Alberto Ferreira. Seja muito bem-vindo, Luiz Alberto. O Luiz Alberto é de Itanhaém, litoral de São Paulo. Que bom, Luiz Alberto. Você aqui conosco também essa noite. E prosseguindo aqui o que Kardec vem trazendo no item 5 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o seguinte. Olha o que Kardec coloca. Porque antes mesmo de nós falarmos, mas por quê? Por que isso acontece? Mas Deus
permite isso? Não é justo, eu estou sofrendo. E aí Kardec já vai nos responder, porque ele diz assim: Deus o permite. Poxa, então Deus não é justo? Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. É muito forte essa fala de Kardec, mas é verdadeira e nós devemos parar para refletir. Por isso que nós fazemos o nosso estudo assim, com bastante tranquilidade, para que a gente possa ter a humildade de pensar: nossa, o que eu preciso fazer para melhorar, para ser um espírito melhor? Eu sei que eu estou aqui, ainda sou espírito imperfeito, mas o que eu preciso, em que ponto da minha vida eu preciso mudar? Veja o que Kardec coloca. Ele diz: estamos sofrendo um processo obsessivo, seja ele uma obsessão simples, uma subjugação, uma fascinação, uma possessão. Em primeiro lugar, não é por acaso, porque o acaso não existe. Por outro, Deus permite para que seja um aprendizado para nós. Porque ou nós fizemos algo grave no passado, ou nós simplesmente fomos omissos. Vejam bem. Por haver faltado com a indulgência, com a caridade, então, em função da nossa omissão, nós nem fizemos um ato grave, mas nós também não fizemos nada que fosse bom, que auxiliasse, que aliviasse, que consolasse. Então, Deus o permite. É forte essa colocação de Kardec. E ele prossegue: importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Nós vamos repetir o que Kardec nos orienta. Antes de desencarnarmos, nós estamos a caminho, ambos encarnados, sofremos uma injúria, uma difamação, sofremos algum prejuízo, sofremos algo que nos prejudicou. Mas devemos, antes que a morte nos leve, nós devemos perdoar para que qualquer motivo de dissensão seja resolvido. Porque, dependendo da situação, se nós fizemos algo que possa ter prejudicado e isso não foi solucionado, e o outro desencarna e eu desencarno, mas sem esse ajuste de ambas as partes, no futuro, provavelmente, a não ser que aquele que se sentiu magoado, ofendido, no mundo espiritual, ele vá trabalhando, os benfeitores vão auxiliando e ele resolva perdoar. Mas, se não, nós corremos graves riscos. Prossegue Kardec. Por essa forma,
de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Se ambos se perdoaram ainda em vida, ao invés de ter um inimigo, podemos ter um amigo. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Nós lemos o que está contido no Evangelho quando Jesus fala dessa reconciliação para que o juiz não mande ao oficial de justiça e o oficial de justiça mande prendê-lo e que você fique até pagar o último ceitil. Nós já comentamos sobre isso. Quem, porventura, não teve oportunidade de estar conosco, assistam depois na playlist do nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, a playlist do Estudo do Evangelho, essa explicação bem detalhada. Por quê? O que Kardec coloca aqui. Quando Jesus orienta isso, não é só pensando na existência atual, é pensando também já nas futuras, para que não fiquem, como o caso que eu citei agora, do Divaldo, 300 anos, aquele espírito querendo vingar-se sem perdoar. Então é importante isso. Mas, finalizando, ele diz assim, voltando que ele já orientou para que a gente faça o fechamento. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Amigos, é um alerta para todos nós, vigiarmos e orarmos. Encerramos o item 5 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A semana que vem nós daremos continuidade e convidamos a todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos agora encerrar. Aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafa de água. Os trabalhadores da nossa casa espírita, mantenham-se também vigilantes, porque faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. E quem desejar encaminhar algum nome para fazer parte dessa reunião de tratamento, não é ao vivo, é à distância. A reunião de tratamento, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações e a partir da próxima semana a pessoa iniciará fazendo parte desse tratamento. Anotem aí o nosso WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99-341-6316, 19-99-341-6316. A paz de Jesus no lar,
no coração de cada um de vocês. Até domingo, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar. Paz a todos e continuemos juntos.